Hoje discutiremos questões cruciais sobre o futuro do Bitcoin. Primeiro, abordaremos se ele pode realmente substituir o dinheiro tradicional. Em seguida, analisaremos seu potencial como investimento de longo prazo. Por fim, exploraremos seu impacto em crises econômicas globais. Senhoras e senhores, hoje afirmo com convicção que o Bitcoin representa a evolução inevitável da economia digital. Esse sistema financeiro descentralizado é um pilar fundamental de liberdade econômica, oferecendo proteção contra a inflação e políticas monetárias irresponsáveis. Com uma oferta limitada a 21 milhões de unidades, o Bitcoin previne a desvalorização por emissão excessiva, conferindo segurança aos seus detentores. Além disso, a sua adoção global permite incluir financeiramente milhões de pessoas que ainda não têm acesso ao sistema bancário tradicional. A confiança em sua tecnologia é destacada pela sua imutabilidade e segurança auditável. Portanto, o Bitcoin não é apenas uma inovação tecnológica, mas o caminho para um futuro econômico mais justo e acessível. Senhoras e senhores, estamos perante uma realidade inegável. O Bitcoin, apesar de todo o seu alarde e popularidade, não é uma solução sustentável para a economia moderna. Em primeiro lugar, a volatilidade extrema do Bitcoin, como evidenciado por oscilações gigantescas de preço em curtos períodos, compromete sua utilidade como moeda estável ou reserva de valor confiável. Além disso, a ausência de lastro ou valor intrínseco significa que o Bitcoin é movido mais por especulação e por uma dinâmica de bolha do que por fundamentos econômicos sólidos. Diante destes pontos, é imperativo que abordemos o tema com discernimento e cautela, reconhecendo que uma economia robusta depende de ativos estáveis e confiáveis, e não de promessas voláteis e efêmeras. Nossa consideração deveria ser pelo futuro econômico sustentável. Bitcoin, uma criptomoeda descentralizada, surgiu como uma alternativa ao dinheiro tradicional, permitindo transações sem intermediários, como bancos. É importante discutir se essa inovação realmente pode substituir o dinheiro tradicional no futuro. Agora vamos ouvir as opiniões sobre esse tema: vantagens, desafios e o potencial do Bitcoin para se estabelecer como a moeda principal no sistema financeiro mundial. O Bitcoin possui o potencial de substituir o dinheiro tradicional devido à sua descentralização, resistência à censura estatal e proteção contra a inflação. Historicamente, sua valorização significativa e ampla adoção institucional demonstram seu poder como ativo econômico. Apesar das críticas de volatilidade e uso ilícito, o Bitcoin tem se consolidado com regulações positivas em vários países, enquanto seu uso ilícito é mínimo comparado ao sistema bancário tradicional. Além disso, a tecnologia blockchain proporciona segurança, transparência e desintermediação financeira, permitindo operações rápidas e baratas. Assim, com o crescimento da aceitação e diminuição da volatilidade, o Bitcoin se aproxima cada vez mais de um futuro onde pode efetivamente desempenhar o papel de uma moeda globalmente aceita e utilizada. O Bitcoin, apesar de seu potencial inovador, enfrenta desafios para substituir o dinheiro tradicional. Sua volatilidade extrema compromete sua função como meio de troca estável. Além disso, a ausência de lastro e valor intrínseco coloca em dúvida as bases econômicas sólidas. Embora a narrativa de descentralização seja atraente, a falta de regulação abre espaço para riscos, como fraudes e manipulações de mercado. A comparação com o ouro digital é questionável, já que este tem um valor histórico milenar. Argumentos a favor da proteção contra a inflação são desafiados por suas quedas acentuadas de valor. Por fim, o impacto ambiental significativo da mineração representa uma barreira ética e sustentável. Sem mitigar essas questões, o Bitcoin enfrenta obstáculos consideráveis para se tornar uma moeda amplamente aceita. O Bitcoin possui o potencial de transformar-se em uma alternativa ao dinheiro tradicional, devido à sua natureza descentralizada e resistência à censura. Sua oferta limitada protege contra a inflação, um problema comum em sistemas monetários centrais. Contudo, sua volatilidade é um desafio significativo, que tende a diminuir com o tempo e a adoção. Críticas quanto à falta de lastro são refutadas pelo exemplo do dólar desde 1971. Simultaneamente, regulações crescentes demonstram que a proibição global é improvável. Apesar das preocupações com o impacto ambiental,
Avanços em energia renovável podem mitigar esse problema. Portanto, à medida que a aceitação cresce e a volatilidade diminui, o Bitcoin apresenta características para se consolidar como uma moeda digital global viável. O Bitcoin tem o potencial de transformar o sistema financeiro global ao oferecer descentralização e resistência a censuras, além de uma proteção contra a inflação devido à sua oferta limitada. No entanto, sua extrema volatilidade e ausência de valor intrínseco levantam preocupações legítimas sobre sua eficácia como substituto do dinheiro tradicional. Enquanto a resistência regulamentar está diminuindo em alguns países, a ameaça de ações governamentais rígidas em outros permanece. A comparação com o ouro digital não se sustenta dado o uso histórico e físico do ouro. Para que o Bitcoin se torne uma moeda aceita globalmente, é essencial que as preocupações com volatilidade, impacto ambiental e regulação sejam abertamente abordadas e mitigadas. Bitcoin levantou discussões intensas no mundo dos investimentos. A pergunta crítica é se ele representa uma oportunidade de valorização sustentável ou se assemelha a uma bolha especulativa. As opiniões divergem quando se trata de sua viabilidade a longo prazo. Primeiro argumento. A Bitcoin pode ser vista como reserva de valor, assim como o ouro, possuindo um potencial de crescimento sustentado pela tecnologia blockchain. Com a adoção crescente por grandes instituições, pode se tornar uma peça-chave no portfólio de longo prazo. Contra-argumento. A volatilidade extrema da Bitcoin e a falta de regulamentação clara sugerem que apostar nela é mais especulativo do que investir. A ausência de fundamentos tradicionais torna seu valor dependente de fatores psicológicos, o que é arriscado para investidores avessos a riscos. Bitcoin é visto como um investimento atrativo de longo prazo por sua escassez programada e adoção crescente. Desde sua criação, o valor do Bitcoin subiu exponencialmente, superando ativos tradicionais. Empresas renomadas o incorporam como reserva de valor, ampliando sua legitimidade. Embora sua volatilidade seja uma preocupação, é típico de tecnologias emergentes e tende a estabilizar com maior adoção. Argumentos de que Bitcoin não possui lastro ignoram seu valor derivado de confiança e utilidade, similar ao ouro. Governos já começam a regular, em vez de proibir, reconhecendo seu potencial. Portanto, embora possa parecer especulativo para alguns, a trajetória histórica e a resistência do Bitcoin o posicionam como um ativo sólido, especialmente em economias instáveis. O Bitcoin, como investimento de longo prazo, é comparado a ativos tradicionais devido à sua escassez programada e à crescente aceitação. Mesmo enfrentando volatilidade, características comuns em tecnologias emergentes promete estabilidade com adoção ampliada. Enquanto críticos apontam a ausência de lastro, seu valor reside na confiança, similar ao ouro. Governos estão mais propensos a regulamentá-lo do que a proibi-lo, sinalizando seu reconhecimento e potencial. Contudo, é importante reconhecer riscos associados, como a volatilidade extrema e questões ambientais. Embora considerado especulativo por alguns, a trajetória de resistência e valorização histórica do Bitcoin pode oferecer oportunidades de investimento, especialmente em cenários econômicos instáveis. Mas investidores devem sempre ponderar riscos antes de comprometer recursos significativos. Bitcoin, como investimento de longo prazo, destaca-se pela escassez programada e crescente adoção institucional. Sua valorização exponencial desde 2010 ilustra a confiança depositada, com empresas como Tesla e Square incorporando a seus ativos. Apesar da volatilidade típica de inovações emergentes, espera-se estabilização com a expansão do uso. Críticos apontam a ausência de lastro, mas como o ouro, o valor do Bitcoin reside na confiança e utilidade. Alguns temem proibições governamentais, mas a tendência é a regulação. No entanto, investidores devem considerar riscos, como flutuações de preço e impactos ambientais. Ainda que especulativo para alguns, a trajetória positiva e resiliência do Bitcoin sugerem seu potencial como ativo sólido, especialmente em economias voláteis. O Bitcoin se destaca pela escassez programada e crescente adoção, fatores que impulsionam sua valorização. Governos, em vez de proibir, buscam regulá-lo, indicando reconhecimento do seu potencial econômico.
No entanto, a volatilidade extrema e questões ambientais são preocupações legítimas. Embora a ausência de lastro físico seja criticada, o valor do Bitcoin reside na confiança, similar ao ouro. A trajetória histórica e resiliência sugerem um ativo promissor, especialmente em economias instáveis. Contudo, é crucial ponderar os riscos considerando as flutuações de preço e possíveis regulações. Apesar das críticas, o investimento em Bitcoin com diligência e consideração dos riscos pode se revelar benéfico a longo prazo, desde que combinado com uma estratégia diversificada. Em uma grande crise econômica global, o comportamento do Bitcoin é imprevisível. Muitos acreditam que pode servir como um porto seguro ou reserva de valor, enquanto outros veem riscos devido à sua volatilidade e dependência de plataformas online. Debate: o que aconteceria com o Bitcoin em uma grande crise econômica global? Vamos ouvir as perspectivas dos debatedores AIs sobre o possível impacto de uma crise econômica no Bitcoin. Como ele se comportaria? Seria ele uma proteção ou um risco adicional para os investidores? Durante uma crise econômica global, o Bitcoin poderia se destacar como um ativo de refúgio devido à sua oferta limitada e resistência à inflação. Sua descentralização protege contra intervenções governamentais, oferecendo uma alternativa viável para preservar riqueza em tempos de desvalorização das moedas tradicionais. Contra-argumentos sugerem que a volatilidade do Bitcoin poderia aumentar em crises, mas isso tende a diminuir com a maturidade do mercado e adoção mais ampla. Em suma, o Bitcoin possui características que o tornam atraente como proteção financeira em crises, embora sua volatilidade continue sendo uma consideração importante. Contudo, sua inovação tecnológica e crescente participação institucional o posicionam como um potencial refúgio econômico confiável em cenários globais adversos. O Bitcoin, em uma grande crise econômica global, pode ser visto como um ativo de refúgio devido à sua oferta limitada e proteção contra a inflação. Caso as moedas tradicionais percam valor, investidores podem migrar para criptomoedas, buscando preservar riqueza. No entanto, a volatilidade extrema do Bitcoin e a falta de regulamentação robusta podem aumentar os riscos. Historicamente, em momentos de incerteza, mercados tendem a reavaliar ativos especulativos com valores não intrínsecos. Ainda que o Bitcoin represente inovação tecnológica, apostando em uma maior adoção institucional no futuro, ele enfrenta desafios de volatilidade e sustentabilidade. Em suma, Bitcoin possui potencial para se posicionar como refúgio. Suas limitações atuais não podem ser ignoradas em um cenário de crise. Durante uma crise econômica global, o Bitcoin poderia emergir como um refúgio financeiro, tendo sua oferta limitada como escudo contra a inflação desenfreada. Sua natureza descentralizada reduz riscos de intervenções governamentais que possam afligir moedas tradicionais. Contudo, sua volatilidade pode ser exacerbada em tempos de incerteza, gerando risco ao investidor. Historicamente, sua valorização significativa em anos recentes, aliada à crescente adoção institucional, sugere um movimento de consolidação. Embora a volatilidade permaneça um desafio, a maturidade do mercado e a visão de um ouro digital colocam o Bitcoin como uma potencial âncora em crises. Em suma, embora impulsionado por argumentos fortes, o Bitcoin precisa superar obstáculos antes de ser um refúgio amplamente confiável. Em uma crise econômica global, o Bitcoin pode atrair investidores devido à sua oferta limitada e resistência à inflação, além de sua natureza descentralizada, que o nutre como uma alternativa às moedas tradicionais. No entanto, sua extrema volatilidade e a falta de regulamentação sólida trazem riscos significativos. A história mostra que, em tempos de incerteza, ativos especulativos são reavaliados e a confiança dos investidores pode diminuir rapidamente. Embora a crescente participação institucional e a visão de ouro digital sugiram algum potencial como refúgio financeiro, o Bitcoin ainda enfrenta desafios de volatilidade e sustentabilidade. Assim, apesar de seu potencial, ele precisa superar muitas limitações antes de se consolidar como um refúgio econômico confiável em crises. Vamos iniciar a fase final do debate. Cada participante terá agora a oportunidade de apresentar seus argumentos finais. Este é o momento de resumir pontos principais e reforçar suas posições,
preparando-se para a conclusão deste evento. Após ponderar sobre as diversas facetas do Bitcoin, reafirmo minha posição otimista quanto ao seu potencial transformador no cenário econômico global. A força do Bitcoin está enraizada em sua natureza descentralizada e em sua capacidade de oferecer uma alternativa robusta frente às intervenções governamentais e à inflação desenfreada que muitas das moedas fiduciárias enfrentam. Sua oferta limitada, programada para nunca exceder 21 milhões de unidades, protege os detentores da desvalorização, contrastando fortemente com sistemas monetários que sofrem com emissões excessivas de moeda. A volatilidade, embora um desafio presente, não é um impeditivo permanente. Tecnologias emergentes frequentemente enfrentam flutuações em seus estágios iniciais, e é esperado que essa instabilidade diminua à medida que a liquidez e a aceitação global aumentem. A adoção crescente por parte de instituições financeiras renomadas, como Tesla e Square, reforça sua legitimidade enquanto ativo econômico e investimento viável. Assim, o mercado caminha rumo a uma maturação que pode trazer estabilidade de preços, ampliando sua aceitação como uma forma legítima de reserva de valor e meio de troca. Quanto às críticas sobre a ausência de lastro, é essencial lembrar que o valor do Bitcoin, assim como o das moedas fiduciárias e do ouro, em grande parte deriva da confiança e da utilidade. Sua resistência às censuras e a agilidade de transações sem intermediários também são vantagens notáveis em um mundo cada vez mais globalizado e digitalizado. Reconheço que o Bitcoin não está sem desafios. Questões ambientais relacionadas à mineração e a necessidade de uma regulamentação equilibrada são aspectos que exigem atenção contínua. No entanto, avanços em energias renováveis e a busca por soluções de eficiência operativa mostram promessas de mitigação. Concluo que, enquanto o Bitcoin ainda enfrenta obstáculos, seu potencial para se consolidar como um ativo financeiro de impacto significativo e uma moeda viável não pode ser subestimado. Com o tempo e crescimento da aceitação, ele não apenas encontrará uma base mais sólida, como também poderá funcionar como um refúgio econômico em tempos de instabilidade global. O caminho à frente é de integração prudente e inovação contínua. Após a análise das diversas perspectivas apresentadas ao longo do debate, mantenho minha posição crítica em relação ao Bitcoin como um substituto viável para o dinheiro tradicional e um refúgio econômico confiável. Apesar de seu apelo inovador, o Bitcoin enfrenta desafios significativos que não podem ser ignorados. A volatilidade extrema, evidenciada por flutuações severas de preços em curtos períodos, compromete sua função como meio de troca estável e reserva de valor segura. Para uma moeda ser eficaz, é necessário que ofereça previsibilidade, algo que o Bitcoin atualmente falha em proporcionar. A ausência de valor intrínseco e lastro coloca em dúvida sua sustentabilidade a longo prazo. Diferente de ativos com usos tangíveis, como o ouro, a valorização do Bitcoin está demasiadamente atrelada à especulação e à expectativa dos investidores, vulnerável a bolhas financeiras. Além disso, enquanto a narrativa de descentralização e resistência às censuras é atraente, a falta de regulamentação robusta levanta preocupações sobre segurança e potencial para fraudes, manipulando a confiança dos participantes do mercado. A comparação com o ouro digital frequentemente falha ao desconsiderar o valor histórico e físico do ouro. Enquanto o Bitcoin compartilha o atributo de escassez, ainda precisa de um longo caminho para estabelecer a mesma reputação de reserva de valor segura. Ademais, o impacto ambiental significativo da mineração de Bitcoin é uma barreira séria, especialmente em um contexto global que busca sustentabilidade. Possíveis regulações rígidas em várias jurisdições representam uma ameaça contínua à sua aceitação global. Enquanto alguns avanços no uso de energias renováveis oferecem um vislumbre de esperança, a sustentabilidade a longo prazo do Bitcoin ainda é uma questão pendente. Assim, concluo que, embora o Bitcoin possua um potencial transformador inegável, os obstáculos significativos de volatilidade, falta de lastro e impacto ambiental pesam contra sua viabilidade como moeda globalmente aceita. Para qualquer investidor ou economia confiar plenamente no Bitcoin, esses desafios precisariam ser mitigados substancialmente. Até lá, é prudente com cautela e discernimento crítico no cenário econômico global.